Eu fiquei um pouco preocupada com uma coisinha aqui que eu vi aqui agora no portal de vocês, e eu queria falar rapidinho sobre isso. Não é bem chamar a atenção de vocês. O vídeo não está funcionando bem. Peraí que travou a câmera aqui. Tá travada aqui. Deixa eu tentar ligar de novo a câmera. Agora tá funcionando. O nosso blog agora, ele mostra pra gente como é que ele fala aqui? O engajamento do acesso, né? E aí eu vi aqui agora por acaso, abriu pra gente, e eu tava olhando aqui, eu vi que muitos alunos, eu consigo ver por aluno, tá? Se o aluno baixou o documento, se ele abriu alguma coisa, se ele assistiu a aula, se ele abriu a aula, e eu fiquei um pouco preocupada. Eu entendo que o inglês não é o foco de vocês, né? Mas faz parte da nossa grade, a gente precisa participar, né? Eu sei que muita gente participa sempre. Eu queria até parabenizar alguns alunos, eu não vou falar os nomes não, né? Mas eu consigo ver aqui, por exemplo, que tem uma aluna que baixou praticamente todos os planos de estudos, baixou exercício de revisão, ela participou de todas as aulas online, ela acessou todas. Tem outro aluno também que tem 100% de acesso das aulas online. Agora, me preocupa quem tem menos de 50%, por exemplo. A maioria tem uma presença boa nas aulas online, participa, baixa pouco material. Então, assim, tem gente que não participou nada, não baixou nada, não acessou o portal de forma nenhuma. Eu fico um pouco preocupada com isso, né? Porque, sei lá, eu acho que a gente tem que estar. Pois é, né, Tomichi? Falo nada com você, tá bom? Eu fico um pouco preocupada com isso. A gente precisa participar também, né? Afinal de contas, a gente tem que pensar em duas situações. Camila, eu consigo ver aqui, eu não vou citar nomes de vocês, não, mas eu consigo ver que tem gente que nem abriu desse 0%, material online, não acessou nada, não abriu nada, então eu fico preocupada com isso. Tem aluno que eu nem vi, que eu estou olhando aqui a lista de chamada, e falo, gente, essa pessoa ainda está no terceiro ano, ainda está no Darwin, não lembro. Então tem muita gente que eu não estou conseguindo nem sei que se está aqui, entendeu? Eu estou vendo só pelo nome da chamada. Então eu fico um pouco preocupada, porque eu sinto muitas vezes que existe uma resistência a esse modelo de aula por parte de vocês. Parece que vocês vão, a gente, né, no caso, vai desanimando, vai, né? As notas do segundo trimestre, não sei ainda não, Leandra. Não passaram para a gente ainda não. Pelo menos, o problema é o seguinte, geralmente eles passam alguma coisa mais relacionada ao ensino médio, porque tem as TMs que têm que ser cobradas, etc, né? Tem prova, então o do ensino médio até saberia dizer alguma coisa para vocês. Mas é provável que vocês tenham, como é que fala, gente? Simulado, né? Se eu não me engano, a nota de terceiro ano toda é com base em simulados, tá? Se muito me engano, mas eu acho que é isso aí. Então deve ter simulado sim no segundo trimestre. Vocês estão fazendo já, né? O simulado. O segundo trimestre é agora que a gente está, não é o que vem, é o agora. É... Ai, não sei não, gente. Não sei responder. Mas o que vocês têm feito, com certeza alguma coisa vai contar. Não sei exatamente o que, mas alguma coisa vai contar, tá? Não se preocupem, ok? Bom dia, Larissa. Larissa, muito bem. Larissa está sempre presente. Larissa está muito bem lá no portal. Bom dia, Nidia. Hello, how are you doing? So we have many things to do today. A gente está sabendo, vocês já estão sabendo, né? Vocês receberam já como é que fala, gente? O nome do negócio? I miss you too, I miss you all. Miss you all. Vocês receberam Gente, fugiu o nome. Informativo já? Sim ou não? Não? O informativo das nossas próximas aulas? Acho que a Aline comentou ontem no grupo de vocês.
Se muito me engano, não? Então não vou falar nada não, vou ficar quieta. Ok, então deixa. Deixa vocês receberem informativo antes, depois a gente comenta. Enfim, vamos lá então, para começar. Vocês viram? Não, nada demais não, gente. É nosso recesso só. A gente vai ter recesso, vocês sabem, né? Teremos um recesso. Então, gente, é melhor esperar informativo, porque eu prefiro não falar, vai que eu falo besteira, né? Então, pode ser que sim, pode ser que sim. I cannot tell you more about it. Yes. Eita, a garganta tá bonita hoje, hein? Camille, ainda não. Ainda não. Respondendo Camille, ainda não. Ah, gente, não posso falar. Se não tem, ó, deixa eu ver. Bom dia, pessoal. Bom dia. Parará, 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 parará. Distribuição dos conteúdos de biologia, não. Não tem nada no grupo. Não, sim, mas é coisa boa, coisa boa. A gente vai poder descansar. Então pensa nisso, a gente vai poder descansar em breve, tá? Vamos tentar descansar em breve. Ah, tá. Tô vendo a mensagenzinha aqui de uma aluna. Depois eu falo com ela. Bom, let's start. Depois pergunta para a Aline. Se a Aline entrar aqui, eu pergunto para ela. A gente pergunta se pode falar. Não, eu digo assim, descansar, né, gente? Quando eu falo descansar, é pra gente esquecer que existe papel na vida. Papel, computador. Vamos descansar mesmo, se Deus quiser, tá? Bom, vamos lá então. Deixa eu ver aqui. Então, gente, com relação ao engajamento, o que que eu vou pedir que vocês façam? Vou pedir que vocês. Lorenza, você tá aqui, Lorenza? Você consegue me ouvir? Tô vendo sua mensagem aqui agora, no WhatsApp. Acabei de ver. Oi, conseguiu, né? Beleza, show. Então, assim, o que que eu vou pedir que vocês façam? Eu vou pedir que vocês, pelo menos, tentem dar uma olhada no material que eu postei, né? Naquele exercício que eu postei, o exercício extra, né? Que eu postei de atividade. E que se vocês não conseguirem fazer esse acesso ao portal, que pelo menos vocês passem para assistir a aula, né? Porque já é mais que 50%. A gente faz exercício, a gente conversa, a gente, né, vê as dicas de inglês para o dia. Então, bom dia, Melissa. Então, assim, tentem fazer isso pelo menos, tá? Tentem assistir a aula. Eu sei que o portal fica um pouco esquecido, o blog fica um pouco esquecido, mas tentem pelo menos assistir as aulas quando vocês puderem, ok? Para não perder o foco, para não perder o ritmo, né? Eu sei que tem muita coisa acontecendo, mas eu também tô aqui, né, gente? Por favor, né? Pensa em mim, ok? Vamos lá então, vamos começar? Let's start. We have many things to do today. We have some exercises to do. Eu coloquei lá no portal de vocês um exercício, uma atividade extra a pedidos, né? Eu coloquei questões da FUVEST 2018, tá? E aí a gente vai, deixa eu fechar isso aqui. A gente vai começar por ela, tá? Por elas, pelas questões da FUVEST. Vamos tentar fazer de forma mais conjunta, né? E, peraí, deixa eu fechar aqui, deixa eu deixar só aberto o que eu preciso. A gente tem 5 questões da FUVEST. Eu vou até ampliar um pouquinho para a gente poder ver melhor. E é interessante porque, professora, mas eu não vou para São Paulo fazer nada, eu não quero fazer USP, eu não quero fazer nada que tenha FUVEST, mas é uma questão muito parecida com a questão modelo Enem, né? Apesar de ter algumas diferenças, mas a estrutura da questão é a mesma, né? Tô gravando a aula, tô. E aí eu vou jogar para vocês na tela, quem baixou, que eu acho que não foi ninguém, pelo que eu vi, quem baixou, abre seu arquivinho aí, quem não fez ou quem fez, tá? Eu vou reforçar a seguinte fala. Eu estou trabalhando com as questões a pedido de vocês, tá? Eu vou para a apostila hoje também. Inclusive, semana que vem a gente deve concluir essa apostila 2 e depois a gente vai começar a apostila 3. Você já tem ela e tem acesso no Bernoulli também, né? E a gente tem para o segundo semestre a apostila 3 e a apostila 4. E vamos trabalhando nesse esquema, misturando tanto a apostila quanto as questões de vestibular. Então, nós temos 5 questões hoje. Além disso, eu passei para vocês questões modelo Enem da página 31 e 32, que faltaram
ficaram para trás, né? E a gente tem também uma partezinha gramatical hoje, semana que vem. Então vai ser isso aí, tá? Como eu falei com vocês, como eu falo sempre, a parte gramatical sempre passando muito superficialmente, porque o nosso foco não é esse, não é lembrar a gramática toda, tá? É mais para a gente conseguir ter uma base para leitura, tá bom? Então, eu vou colocar na tela de vocês as questões da FUVEST para a gente começar a fazer. Acredito que vocês não tenham feito, né? Mas não tem problema, a gente faz juntos aqui agora as questões, tá bom? Uma diferença da prova da FUVEST em relação à prova do Enem, por exemplo, é que na prova da FUVEST você vai ter mais de uma questão com o mesmo texto. Então, nesse caso aqui, são 5 questões da FUVEST, a gente vai ver que são 3 questões com base no mesmo texto. Então, na folha que vocês têm lá no portal, lá no blog, vocês têm. Eu coloquei só o texto só uma vez, tá? Para as 3 questões que a gente precisa fazer. E aí, o seguinte, gente, eu vou lendo o texto aqui, vou comentando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, ou se vocês acharem que a forma como eu estou conduzindo a leitura do texto está ruim, professora, não precisa ler, a gente já leu. Professora, vamos só corrigir. Vai me falando no chat, porque para a gente ir acertando a aula de acordo com o que vocês estão, de acordo com a forma como vocês estão caminhando, tá bom? Como a gente não tem um conteúdo gramatical para cumprir, como é no caso do ensino médio, a gente vai no ritmo de vocês. Então, o que eu fico pensando aqui em fazer? O que eu penso em fazer? Nessa leitura aqui, a gente conseguir tirar palavras que são importantes e que podem ajudar na leitura do texto. Então, como a gente tem 3 questões sobre o texto, eu vou ler com vocês o texto e a gente vai comentando os trechinhos dele que são interessantes, tá? Primeira coisa que eu vou olhar no texto para fazer a leitura dele é de onde ele foi tirado. Então, é um texto de jornal que foi tirado do The New York Times, é um texto de 2017. Uma coisa que eu sempre falo com vocês, para vocês destacarem na leitura do texto, são nomes próprios e datas. Então, a gente pode tirar aqui do texto, por exemplo, vou marcando aqui para a gente ver, eu posso tirar Queen Victoria, eu posso tirar Quebec, né? Eu posso olhar aqui, ó, Statue of Liberty em New York, eu posso destacar London, né? Queen Victoria de novo, eu posso destacar Britain, eu posso destacar o nome do Art Historian Vincent Giguère, né? Eu posso destacar Beheaded Victoria. Pronto, eu destaquei nomes próprios aqui do texto, né? A partir desses nomes próprios, eu já consigo ter uma indicação do que o texto vai tratar. Então, o texto vai falar alguma coisa que tem a ver com a Rainha Vitória, que tem a ver com Londres, Grã-Bretanha, Quebec, Estátua da Liberdade. Então, ele tem alguma coisa a ver com isso. E aí, a primeira coisa que eu tenho é o seguinte, ó. It's a perilous time to be a statue. Então, o texto já traz para mim aqui a palavra estátua. Então, tem a ver com estátua, Rainha Vitória, historiador de arte, né? E por aí vai. Então, provavelmente o texto vai falar sobre isso, né? E perilous é uma palavra que parece com o português, então não tem que traduzir. Not that it has ever been a particularly secure occupation exposed as statues are to elements, bird droppings and political winds. Então, ele está falando sobre ser uma estátua, né? Just ask Queen Victoria, whose rounded frame perches atop hundreds of planks across the Commonwealth, with an air of solemn, severe solidity. Não é tão importante entender o que está aqui nesse sentido agora, por enquanto, né? But in 1963, in Quebec, members of a separatist paramilitary group stuck dynamite under the dress of her local statue. Então, aqui ele me fala de uma coisa, né? Ele está falando da estátua, ele está falando da Rainha Vitória, que ele fala o seguinte, que em 63, em Quebec, membros, né, de um grupo paramilitar separatista, como é que fala? Explodiu dinamite, né? Under the dress of her local statue. Então, eles falam que eles explodiram, né, uma parte da estátua local. It exploded with a force so great that her head was found 100 yards away. Então, foi tão forte a explosão que a cabeça da estátua foi encontrada 100 jardas de distância. Não sei quantas jardas dá em relação a quilômetros, tá, gente? Ou metros, não sei. Today, the head is on display in a museum with her body preserved in a room some miles away. The art historian Vincent Giguère said that the fact it's damaged is what makes it so important.
Então ele vai fazer um comentário, Vincent Guiguer, né, que o fato de ela estar, como é que fala, gente? Damage, oh meu Deus, destruída não. Ai, me ajuda aí, gente, damage, esqueci a palavra. É o que torna ela tão importante. Me ajuda aí que eu esqueci a palavra completamente. A variada, tem outra palavra, né? There's another reason to conserve the beheaded Victoria. E essa palavrinha aqui é interessante. A beheaded é uma palavra que significa sem cabeça. Então, se você corta a cabeça de alguém, né? Que antigamente era muito comum alguém ser morto, guilhotinado, perder a cabeça nesse sentido. Esse é o beheaded, né? He was beheaded. The king was beheaded. O rei teve a cabeça cortada, né? Statues of women standing alone and demanding attention in the public space are extremely rare. Então, eles comentam o seguinte, que estátuas de mulheres, né, que ficam paradas, sozinhas e que têm a atenção do público são extremamente raras, né? Então, ele está falando da estátua ainda. To be made a statue, a woman had to be naked muse, royalty or mother of God. Ele traz para a gente uma informação importante, né? Que para se tornar uma estátua, a mulher tinha que ser uma musa nua da realeza ou a mãe de Deus or occasionally an icon of war, justice or virtue, né? Então, ocasionalmente, ela poderia ser um ícone de guerra, justiça ou virtude. Boadicea in Her Chariot em London, né? Uma personagem aqui, na sua carruagem em Londres, a Estátua da Liberdade em Nova York, né? E ele vai dar outros dados para gente. Still, of 1925 public statues in Britain, only 158 are women standing on their own. Of those, 110 are allegorical or mythical, and 29 are of Queen Victoria. Olha que interessante, esse texto traz para gente a noção de que até para ser estátua, a mulher sofre, né? A mulher é largada de lado. Eles preferem estátuas de homens, de heróis de guerra, de alguma coisa assim, do que estátuas femininas, né? Então, a gente tem aqui nesse texto falando para a gente que de 925 estátuas que tem, né, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, somente 158 são mulheres que ficam sozinhas, né? Dessas, 110 são de figuras míticas ou alegóricas e 29 são estátuas da Rainha Vitória, né? Então, o que a gente tirou desse texto aqui? Uma coisa interessante também, uma dica de leitura, é tirar palavras que se repetem. Se a gente procurar aqui no texto, a gente vai achar a palavra statues várias vezes, né? Tem statue aqui, eu tô marcando, não sei se vocês estão conseguindo me ver marcar, ó. Tem statue aqui, né? Então, é interessante vocês pegarem essas palavras que se repetem no texto também, né? Não que seja uma coisa boa fazer isso no texto, tá, gente? Cuidado nas redações que vocês forem fazer, por exemplo, a repetição de termos no mesmo período é um problema, né? Porque isso mostra um problema de coesão e coerência. Vocês não conseguem utilizar muitos, né, vocabulário muito diversificado. Então, num texto de redação, por exemplo, é interessante que a gente evite esse tipo de coisa, tá? Mas aqui a gente está vendo o texto repetir, justamente porque o texto fala sobre isso. E aí, vamos fazer comigo aqui agora, hein? A questão 1, ela fala o seguinte: conforme o texto, o grau de importância atribuído à estátua da Rainha Vitória em Quebec reside no fato de escultura o quê? Estar em processo de restauração, ter sobrevivido às intempéries ao longo dos anos, pertencer a um grupo de réplicas idênticas, ser a primeira a retratar uma autoridade feminina ou ter sofrido danos em sua estrutura. Vocês marcariam qual alternativa aí na primeira? Pelo que a gente leu e comentou do texto. A, B, C, D ou E? Coloca no chat aí pra gente. Quem tem uma noção? Quem tá comigo aí? Então a gente tem aqui, fala Nídia, sobe o texto, prof. Peraí, vou subir. Vamos lá, então, né, qual o grau de importância reside no fato de escultura o quê? O que aconteceu com a escultura que fez ela importante, da Rainha Vitória em Quebec? Júlia também acha que é a letra D. Outra opinião? Oi, peraí, gente. Letra D fala ser a primeira a retratar uma autoridade feminina. Alguém acha outra coisa?
Nós temos aqui, Leandra também acha que é a letra D. Não, não é a letra D, gente, já vou adiantando, tá? A letra D fala ser a primeira a retratar uma autoridade feminina. Na verdade, o texto não fala que essa estátua foi a primeira a retratar uma autoridade feminina, não. Fala, Nidia, o que você acha? Thaís acha que a letra E. Ele fala aqui, ó. Vamos ver o que ele fala aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde que tá? The art historian Vincent Guiguer, Camille também acha que a letra E. Olha só. Said that the fact it's damaged is what makes it so important. Então, ela é tão importante pelo fato de ter sofrido danos na estrutura. Então, a resposta correta é a letra E. Exatamente. Muito bem. Questão 2. Então, quem respondeu a letra E acertou na 1, tá? Questão 2. No texto, a figura da Rainha Vitória é associada ao conceito de firmeza, eloquência, longevidade, beleza ou maternidade. O que vocês acham? Vamos lá. Calma aí, volta lá rapidinho. Voltar onde? Na pergunta ou no texto? Na pergunta. Pergunta 2, ó. Curtinha. Deixa eu até botar 3 para baixo para não confundir. Então, a figura da Rainha Vitória é associada ao conceito de quê? Firmeza, eloquência, longevidade, beleza ou maternidade? Aí a gente volta no texto aqui e vai tentar achar a resposta. Ok. Não. Tem uma palavra, gente, que responde essa questão pra gente. Vou dizer onde tá, hein? Tá na 4ª linha. Não? Então, olha só. A 4ª. Deixa eu ver aqui o chat. Júlia Cid acha que é a letra D. Tô calma. Tô super calma, Júlia. Ó, vamos lá. Ele fala aqui, ó. Queen Victoria. Hundreds of planes across the Commonwealth with. No texto, né? Olha só. Texto ou na pergunta? Vou voltar lá, peraí. Alternativas. Conceito de firmeza, eloquência, longevidade, beleza, maternidade. Essa é a questão. Se a gente for lá em cima no texto, a gente vai achar o seguinte, ó. With air. Vinícius acha que é a letra D. Não, não é a letra D também não. Ó. With air of solemn, severe solidity. Essa palavrinha aqui, solidity, significa solidez, né? Se uma coisa é sólida, ela é o quê? Letra A. Ela é firme, né? Isso aí, firmeza. Então, ele fala da Rainha Vitória ser relacionada, né? A ideia dela ser relacionada à palavra firmeza, tá? Professora, mas eu não entendi o texto, como é que eu faço para achar isso daí? Não entendi. Dá para ir na. Larissa, não entendi sua mensagem. O que você quis dizer aí? Quinto parágrafo. Quinto parágrafo? 1, 2, 3, 4, 5. O quinto parágrafo, peraí, 1, 2, 3, 4, 5. O quinto parágrafo ele fala da quantidade de estátuas. Em cima, né, ele vai falar de estátuas em geral. O trecho. Tá. Pois é, mas o trecho que fala da estátua da Rainha Vitória, especificamente, é o segundo parágrafo, né? Que ele vai relacionar a Rainha Vitória, porque ele fala sobre isso. Já embaixo, ele está falando de figuras femininas no geral, né?
Para as mulheres serem consideradas, se tornarem status, elas têm que ser isso daí que você falou. Um ícone de guerra, virtude e justiça. É uma questão que pode confundir um pouco, mas a gente sempre tem que lembrar o seguinte: o que o enunciado pede, né? Por mais que tenha no texto, o enunciado está se referindo especificamente à Rainha Vitória, que é o que está lá em cima, entendeu? E aí, como é que eu acharia essa resposta? Eu ia procurar no texto um trecho que tivesse a Rainha Vitória e achar alguma palavra relacionada a ela. Como eu achei uma palavra que é parecida com o português, que é solidity, né? Solidez, eu já consigo relacionar que é firmeza, porque ele não fala de eloquência, né? Nem de longevidade, nem de beleza, nem de maternidade, tá? Questão 3. A questão 3, eu vou ler as alternativas e a gente volta lá no texto. A referência ao número de estátuas expostas em espaços públicos na Grã-Bretanha, ou seja, ele está se referindo a esse trechinho aqui, né, do último parágrafo, né, mais ou menos isso, indica o quê? ênfase em personalidades alegóricas, escassez de monumentos do gênero feminino, desapreço por esculturas de corpo inteiro, falta de espaço em museus para peças de grande porte, preferência por figuras de destaque em batalhas. O que vocês acham que é? Vou deixar o último parágrafo, que é aqui que ele fala, né, das estátuas expostas, e a gente vai marcar a alternativa Júlia, Tomichi colocou letra B, Leandra colocou letra B, é a letra B, né? Ele fala justamente isso, escassez de monumentos do gênero feminino. De 925, a gente tem só 158 que são de mulheres, ok? Questão 3, feita. Muito bem. A nossa aula termina 10h40, né? Só para confirmar. São 10h24, dá tempo. Vamos lá. Bom, beleza. A próxima questão é uma questão que fala de algoritmo. Eu vou fazer uma leitura diferente dela, não vou ler o texto todo, tá? A gente vai ler as duas primeiras frases e depois a gente vai para as questões. Aqui a gente já tem duas perguntas em relação ao texto e vai tentar achar, fazendo associação do que pede o enunciado com palavras que eu posso achar no texto, né? Então, eu tenho o seguinte texto: Algorithms are everywhere. Então, os algoritmos estão em todos os lugares. They play the stock market, decide whether you can have a mortgage and may one day drive your car for you. Nesse primeiro trechinho, eu tenho alguns usos dos algoritmos que eles citam. Então, a gente tem aqui, ó, stock market, que é a bolsa de valores, né? Então, eles estão no stock market. Eles decidem. Essa palavrinha aqui, whether, é a mesma coisa que if, é o se, né? Se você pode ter uma hipoteca, a mortgage, tá? And may one day drive your car for you. Então, a gente tem aqui alguns usos dos algoritmos. Beleza. Agora eu vou lá para a primeira pergunta, né? No texto, um exemplo associado ao fato de algoritmos estarem por toda parte é... Bom, aqui a gente tem cartão de crédito, eu não li nada disso ainda. O livre mercado, também não li isso ainda. Dieta, jogo de xadrez ou comércio eletrônico. Aí eu preciso voltar no texto e ver se ele fala alguma coisa mais pra gente, né? Então ele falou até agora de mercado de ações, ele falou de hipoteca e falou de dirigir um carro para você. They search the internet when commanded, stick carefully chosen advertisements into the sites you visit, and decide what prices to show you in online shops. Então, aqui ele já vai me dar outros usos dos algoritmos, né? Então, fazem buscas pela internet, colocam aqueles anúncios nos sites que você visitou, né? Decidem quais preços te mostrar em lojas online. But what exactly are algorithms and what makes them so powerful? Pelo trechinho que eu li, a gente consegue responder a pergunta 4? Vocês acham que eles estão em toda parte? O cartão de crédito, o livre mercado, a dieta, o jogo de xadrez ou comércio eletrônico? As meninas responderam letra E, comércio eletrônico. É isso aí, tá? Porque ele vai citar vários usos aqui também. Ele é tão importante por causa disso, né? O que torna eles tão importantes, que torna eles tão poderosos também, né? E aí, a gente vai ter aqui, na segunda pergunta, o seguinte. Segundo o texto, a execução de um algoritmo consiste em um processo que... Aí eu vou ter que voltar lá no texto e entender o que seria esse processo, né? Prevê a memorização de tabelas e fórmulas, envolve mecanismos de seleção e detecção de erros, se apoia em um número infinito de etapas, é incompatível com análises subjetivas e imprecisas, alterna níveis altos e baixos de esforço intelectual, né? Então, vamos lá.
O texto vai falar essencialmente o que seria esse algoritmo, né? A brainless way of doing clever things. Seria uma forma, assim, sem pensar, de fazer coisas interessantes, inteligentes, né? Ele fala de precise steps, passos precisos, that need no mental effort to follow, but which, if obeyed exactly mechanically, will lead to some desirable outcome. Então, esse algoritmo, para quem já sabe o que é, obviamente já entende esse trecho aqui, né? Que eles obedecem mecanicamente e exatamente o que você ordena, né? Te leva nesse sentido ao que você quer no final, né? Long division and column addition are examples that everyone is familiar with. Ele está falando só de algum exemplo. So is the strategy rediscovered thousands of times every year by school children, bored and for playing. The brainless is key. Each step should be as simple and as free of ambiguity as possible. Esse é um trecho importante, tá? Cooking recipes and driving directions are algorithms of a sort, but instructions like stew the meat until tender or it's a few miles down the road are too vague to follow without at least some interpretation. O que vocês acham que é, antes que eu fale, dê a chave de resposta para vocês? Na 5, o que seria esse processo? Então, esse processo prevê memorização de tabelas e fórmulas? Envolve mecanismos de seleção e detecção de erros? Se apoia em um número infinito de etapas? Né? É compatível com análises subjetivas e imprecisas? Alterna níveis altos e baixos de esforço intelectual? O que vocês acham que é? Coloquem no chat para mim. Nada, gente, nenhum chute. Chutem alguma coisa. Vamos lá. Júlia acha que é a letra C. Mais alguém? Thaís acha que é a letra D. Vou subir um pouquinho. Vou responder aqui então, Thaís. Você está certa. É a letra D, né? Aqui ele fala no texto, ele dá algumas pistas pra gente. Ele fala primeiro que é. Deixa eu ver onde é que está a resposta aqui, que a gente pode falar. Ai, gente, peraí, perdi aqui. Aqui, ó. The brainless is the key, esse trechinho aqui, tá? Each step should be as simple and free from ambiguity as possible. Então, ele tem que ser livre de ambiguidade o máximo possível, né? Exatamente, é exatamente isso. Ele tem que ser livre de ambiguidades, ou seja, ele é incompatível com análises subjetivas imprecisas. Ele dá até outro exemplo aqui, ó. Ele fala que receitas e direções para dirigir, né, são um tipo de algoritmo, mas instruções como cozinhe a carne até que ela fique macia, ou algumas milhas no final da rodovia, é muito vago, né, para seguir sem pelo menos uma interpretação. Então, o que for subjetivo, como esse trechinho aqui que ele cita, não é compatível com o algoritmo. Ele tem que ser uma coisa bem precisa, simples, né, livre de ambiguidades. Então, o número 5 é a letra E. Pergunta, vocês acharam o quê dessas questões da FUVEST? Fáceis, médios ou difíceis? Fala para mim aí, enquanto eu abro a nossa apostila. É o módulo 7, né, que a gente vai fazer agora questões modelo Enem. Meio confusa. Uhum. Médios, mas de boa. Uhum. Sim. Também não achei questões fáceis assim de cara não, tá? Achei que são questões um pouco mais complexas, né? De fácil a médio. Aquelas da rainha, da estátua, são mais fáceis, realmente. Agora, as outras,
elas são um pouquinho mais complexas, né? Vamos lá, vou pegar questões Enem, gente, mas eu vou fazer... Deixa eu ver se é a apostila de vocês. Acabei de pegar a apostila errada. A gente tem questões Enem para fazer, que é o que vai dar tempo de fazer. Eu vou pegar e vou abrir essa apostila aqui. E a gente vai fazer essas questões aqui rapidinho para fechar esse ponto. E semana que vem a gente fica na parte de gramática, tá? E resolução de exercícios da apostila. Que eu não vou passar exercício extra, não. Ok? Então, olha só. Se alguém tá com a apostila aí, página 31. Se ninguém tá com a apostila aí, eu vou abrir aqui agora pra gente olhar. Beleza? E vou compartilhar com vocês aqui agora. Essa parte aqui. É no finalzinho da apostila, são as questões modelo Enem. Sempre gosto de fazer com vocês, porque o nosso foco principal é o Enem. A gente sabe disso, já tá careca de saber. É muito careca de saber. Então, vamos lá. Essas questões são bem curtinhas, dá pra gente fazer tranquilamente algumas delas, né? Então, a gente tem a primeira aqui, né? In This Life, acho que vocês estão vendo já a minha tela, né? É um trechinho de uma música da Madonna. Não conheço essa música, não. Aliás, não conheço quase nada da Madonna, tá, gente? Então, ele fala aqui, ó. Sitting on a park bench, thinking about a friend of mine who was only 23, gone before he had his time. It came without a warning, didn't want his friends to see him cry. He knew the day was dawning, and I didn't have a chance to say goodbye. Só situando vocês aqui, né? Não vou citar não, senão eu vou dar resposta. A gente tem aqui a canção, muitas vezes ela fala... Oi, Tem como aumentar um pouquinho, por favor? Não tá dando para ler, não. Aumentar? Sim, senhora. Obrigada. Por nada. Vê se melhorou um pouquinho. Peraí. Melhorou? Pronto, agora tá dando para ler. Obrigada. Obrigada, amore. Então, a gente tem essa canção da Madonna que vai trazer pra gente algumas indicações do que ela quer, né? A pergunta é: a canção é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado, né? Então, ele quer saber o que causou o sofrimento na canção. Aí, oi, Thaís, fala. Tá, beleza. Desculpa que eu estava lendo minha apostila aqui. Então, a gente tem aqui as opções: morte precoce de amigo jovem, término de relacionamento amoroso, mudança de amigo para outro país, fim de uma amizade de mais de 20 anos, traição por parte de uma pessoa próxima. Então, guarda essa ideia aqui e vamos para a música de novo. Isso. A música fala aqui, ó. Thinking about a friend of mine, pensando no amigo meu, né? Isso aí. He was only 23, gone before he had his time. Então, aqui já responde pra gente que ela fala da morte precoce de um amigo jovem. Então, a número 1 é a letra A, tá certinha. Quem respondeu a letra A, Larissa. Camille, você é melhor, Camille. Ai, ai. Na verdade, a gente tem duas frases aqui que vão dar a resposta pra gente, né? Que é o He was only 23 and gone before his time. He had his time. Tá? É a letra A. Aí eu não sei como é que as meninas estão resolvendo. Pois é, a Titi que leu. Pois é, eu também fico assustada, Camille, confesso. Tô brincando, meninas, eu confio em vocês. Confio no potencial de vocês. Vamos fazer a 2 só, que acho que vai dar tempo de fazer só 2. Essa questão é meio batida já do Enem, tá, gente? A gente já deve ter feito esse sala, ou na apostila do ano passado, ela já apareceu também. Mas vamos fazer de novo, né? Então, a gente tem uma imagem aqui que foi tirada da Reader's Digest, que é uma revista muito famosa, né? A imagem, né, essa imagem com um troço pretinho aqui, um parafuso, fala o seguinte: Take your car just any place for an oil change and you may regret it down the road. Então, a pergunta, ele tem um anúncio publicitário que fala traz algumas palavras interessantes pra gente, que vão ajudar, né, a entender o sentido, que é car, oil change, down the road, e tem a palavrinha regret, e a palavrinha any place. Então, são palavras que são importantes para a compreensão desse texto, né? A pergunta é: no texto publicitário são utilizados recursos verbais e não verbais.
Ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância de que, né? Regret é arrependimento, isso. Então, a gente tem a palavra arrependimento e tem any place, que é em qualquer lugar, ou um lugar qualquer, né? E aí, quando ele fala de um lugar qualquer e arrependimento, você vai marcar a letra, né? Ele fala importância da preservação do meio ambiente, não tem nada a ver algum lugar e arrependimento. Manutenção do motor, até poderia ser, né? Mas o foco dele é justamente falar, né, da importância de se escolher a empresa certa. É a letra C, certinho, tá? Porque ele fala de leve o seu carro, né, em qualquer lugar para uma troca de óleo e você pode se arrepender ao longo da estrada, né? É justamente isso que ele fala. Beleza? Bom, dá tempo de fazer mais um rapidinho, o do Frank and Tissue, que é o que a gente vai fazer sem mostrar a resposta para vocês, né? Vou falar rapidinho isso daqui. O Frank and Tissue Printable Cell Technology também é uma questão bem batida, a gente já falou bastante, ela já apareceu bastante em vários exercícios, né? E aí a gente tem aqui uma brincadeira com o nome, né, do Frankenstein com o tissue, que é tecido, né? Franken tissue seria aquele tecido tipo do Frankenstein, né? Montado, colado, juntado, né? Printable Cell Technology. Então, aqui eu só falar sobre tecnologia de células impressas, né? Vamos direto para a pergunta e fala o seguinte: o texto relata perspectivas no campo da tecnologia. Nossa, vocês já fizeram? Tissue. Tissue. Calma, Vinícius, calma. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, o texto relata, então, né? Issue, existe sim. Issue é questão, pode ser edição de revista. Essa era da outra professora. E que outra professora, Vinícius? Tô perdida. Ah, tá. A internet caiu. Beleza. Entendi. Então, issue, que você colocou, aí sim, pode ser edição, pode ser, ele tem uma questão qualquer com alguém, né? Ou é edição de uma revista. E tissue, aí sim, é esse tecido, tá? Aí, a gente está falando aqui, o texto relata perspectivas no campo da tecnologia para cirurgias em geral, e a mais promissora para esse momento enfoca o. Se a gente ler o pedacinho aqui, ó, só a primeira frase. In November, researchers from the University of Wollongong in Australia announced a new bio-ink that is a step toward really printing living human tissue on an inkjet printer. Aqui já responde pra gente, né? Em novembro, pesquisadores da Universidade de Wollongong, na Austrália, anunciaram a New Bio-Ink, uma nova tinta biológica, que é um passo adiante em realmente imprimir tecidos humanos em uma impressora de inkjet, né? It's like printing tissue dot by dot, é como se você imprimisse o tecido pontinho a pontinho. Então, coincidentemente, Vinícius, a resposta vai estar justamente aqui, né? O momento, a mais professora por esse momento enfoca, né, a letra C, exatamente. O desenvolvimento de uma tinta para produzir pele e tecidos humanos finos, ok? Arrasou mesmo. A internet caiu, mas já voltou com a resposta certa, né, gente? E a número 4, que não vai dar tempo de fazer, mas a gente depois pode fazer, fica para depois. O início já sabia com certeza. Aí, gente, para semana que vem, então, a gente vai ficar só na apostila, tá? Mas também aguardo sugestões de vocês para outros vestibulares, para a gente poder trazer para as próximas aulas. Caso a gente tenha recesso, depois do recesso a gente faz, ok? Obrigada pela. Ah, peraí, não sai não. Deixa eu só puxar a chamada de vocês rapidinho, antes que eu esqueça. Tem que puxar a chamada aqui também. Pronto. Bom descanso para vocês, boa semana, até semana que vem. Um possível recesso, né, Larissa? Se tiver, ok, meninas? Obrigada a vocês. Beijo, beijo. Tomei esse presente pela primeira vez. Estou de olho em vocês no blog, hein? Olha o engajamento da turma.
Pergunta para a Aline que a Aline fala. Beijo.